E agora nós vamos ao assunto de hoje, nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo e hoje nós queremos começar com um testemunho. É o testemunho da Priscila. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Oliveira. Eu fui convidada pelo pastor Rafael para compartilhar a minha experiência em relação a esse tema tão polêmico sobre o dom de línguas. Bom, para quem não conhece a minha história, eu fui membro da Igreja Congregação Cristã do Brasil por aproximadamente 10 anos. E nesse período, enquanto eu fui membro ativa e batizada na Igreja Congregação Cristã do Brasil, eu tinha uma confusão religiosa em relação ao aspecto do dom de línguas. E como a maioria dos membros dessa igreja, né, hoje possivelmente ainda, exista essa confusão religiosa por não ter base bíblica e não ter conhecimento nenhum da palavra de Deus, base bíblica. Então, eu acreditava fielmente que eu havia recebido de Deus o dom de línguas. E como que isso funcionava? Hoje eu entendo perfeitamente, após estudar, após ter conhecimento da palavra de Deus, estudar na Bíblia, hoje eu entendo que aquilo era uma manifestação de fundo emocional, particularmente no meu caso, ok? Era um aspecto totalmente de fundo emocional, o qual naquele momento em que eu achava que eu falava línguas e era algo, as palavras eram sempre repetitivas, as mesmas, né? E aquele momento era como se, hoje eu consigo entender que era como se fosse um êxtase, né? Eu passava como se fosse um êxtase e aquilo de fundo totalmente emocional, eu tinha um sentimento que aquilo me levava para perto de Deus e aquilo trazia para mim um aspecto de fundo emocional. Muitas vezes eu até chorava, então assim, realmente a minha experiência foi essa. E por muitos anos eu acreditei fielmente ter o dom de línguas. E eu falava normalmente, essa experiência, como eu disse, eram palavras repetidas, ok? E sempre estava associado a momentos de fundo emocional, ou seja, em momentos onde o pregador fazia algumas pregações que levava a igreja no todo a um culto totalmente voltado para a emoção e não racional, ok? Então, essa foi a minha experiência. E a partir do momento que eu comecei a ter contato com a mensagem adventista, a igreja adventista, através da Rede Novo Tempo, eu comecei a estudar Daniel no programa Bíblia Fácil. E após isso eu comecei a estudar também alguns temas, entre eles foi em respeito ao dom de línguas. E ali eu me deparei com a verdade bíblica da palavra de Deus, que aquela manifestação ela poderia ser qualquer coisa, menos uma experiência espiritual com Deus, e que o verdadeiro dom de línguas são línguas inteligíveis, né, e línguas existentes. Bom, a partir daquele momento eu orei a Deus, em muito chorando, porque foi algo que eu acreditava ter e aquilo me chocou muito. Então, muito sincero, eu me ajoelhei perante a Deus em oração e pedi que, se aquilo realmente, óbvio que eu já tinha clareza que aquilo não era da vontade dele, que aquilo cessasse, que nunca mais eu sentisse nada parecido com aquilo. Enfim, e após essa oração, graças a Deus, eu nunca mais tive nada em relação a isso, ok? Então essa foi a minha experiência pessoal em relação a esse tema sobre o dom de línguas, ok? Então é isso o meu compartilhamento com vocês hoje, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Muito bem, gente, você viu só que espetáculo de testemunho? Que coisa bonita aí da Priscila compartilhando com a gente. E semana que vem nós vamos para o testemunho da Fabi, que também vivenciou algo parecido, um pouquinho diferente, mas deixa o segredo aí para semana que vem. Nelson, seja bem-vindo ao nosso culto. Uma boa noite para você, uma boa noite aí para o NASP Hortolândia. Enfim, gente, vamos então ao estudo de hoje. Nós vamos começar a estudar sobre o batismo do Espírito Santo.
palavras da Priscila, coisa bem assim interessante, bem significativa no contexto que a gente está estudando. Foram momentos que eu tive apenas de emoção. Não era uma manifestação espiritual, mas era um momento de êxtase, algo emocional que eu tive. Exatamente como a gente viu semana passada. Testemunho bonito da Priscila e graças a Deus, ela buscando a palavra, buscando entender e se aprofundar, ela conseguiu ver a verdade sobre o dom de línguas, que são línguas inteligíveis, não são línguas ininteligíveis, né? Línguas estáticas, línguas que não são de povos, nações, né? Tribos e assim por diante. Né? Então, ficamos felizes com o testemunho da Pri. Obrigado, Pri. Deus continue te abençoando. Um abraço aí no Marlon. E vamos juntos, então, ao estudo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas, o batismo do Espírito Santo, parte 1. Então, como já anunciei a vocês, gente, nós vamos ler vários textos da Bíblia e eu peço a você, pegue a sua Bíblia agora, porque você vai folhear ela e vamos juntos ver vários textos que a Bíblia fala quando as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Você não vai encontrar muitas referências ou a expressão batismo do Espírito Santo, você não vai encontrar essa expressão, tá? Você vai ter o ato, o momento acontecendo e as pessoas ficando cheias do Espírito Santo. Se ela foi batizada com o Espírito Santo, lógico, ela recebeu o Espírito Santo, ela está plena, ela está cheia do Espírito Santo. Então, o que eu quero fazer com vocês é ler uma série de textos e, lógico, não poderia ser diferente, nós vamos começar essa série de textos no livro de Atos. Você está vendo se todos esses textos aí são todos os textos que a gente vai ler juntos. Então vamos lá, Atos capítulo 2 vai ser o primeiro texto. E como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu quero que você me ajude, tá bom? Você me ajude no texto, lendo os textos. E você vai colocando aqui nos comentários e vamos juntos compartilhando sobre o que está falando o texto. Está falando do batismo do Espírito Santo, está falando sobre o momento que eles foram plenos, cheios do Espírito Santo e o que acontece. Então você que está com o celular, você que está com o seu computador aí, o nosso objetivo no estudo de hoje é enxergar quais as manifestações das pessoas. O que acontece com as pessoas quando elas são tomadas, quando o Espírito Santo toma posse da vida dela por completo. Combinado? Vamos junto então? Vamos lá. Atos capítulo 2, o verso 4. Vou ler aí, você me acompanhe, tá bom? Diz o relato bíblico. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, no principal momento, no principal evento onde o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o que diz o texto bíblico? Eles passaram a falar em outras línguas. Lembra o contexto? 2 semanas atrás, se você não assistiu, está nos vídeos aí do Facebook da igreja, você vai voltando, tem no culto, ele está postado, esse sermão de 2 semanas atrás, num canal que eu tenho, no Pastor Rafael Martins, tá? Você pode achar lá, Dom de Línguas, parte 1, você pode assistir ali o sermão inteiro, mas importante, por que eles falaram em línguas, conforme o Espírito lhes concedia? Para que eles pudessem pregar o Evangelho. Então, quando você vai lendo aí, você pode me ajudando aí, vai colocando nos comentários. Então, Atos 2, o verso 4, eles falaram em línguas para pregação do Evangelho. Eles ficaram cheios do Espírito Santo para eles poderem pregar, eles foram capacitados para pregar. Vamos ao segundo texto, Atos capítulo 4, verso 8, Atos 4, 8, vamos lá, juntos, acompanha aí comigo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e vós, líderes religiosos. E ele vai continuar. Muito interessante esse texto. E o que diz esse relato aqui? Pedro e João, eles estavam perante o Sinédrio e eles haviam sido proibidos de pregar o Evangelho. Mas o que acontece? O Espírito Santo
toma posse deles e eles, cheios do Espírito Santo, eles então começam a defender a causa deles diante das autoridades. Então eles tiveram eloquência diante das autoridades. Então o Espírito Santo sendo utilizado, o Espírito Santo tomando posse dos discípulos e utilizando eles para que eles falassem com eloquência, para que eles tivessem autoridade, para que eles tivessem interpretez ali enquanto eles estavam falando com essas autoridades religiosas. Atos 4:31. Acompanhe comigo na Bíblia. Vamos lá juntos, gente. Vai abrindo aí a sua Bíblia. Vamos acompanhando juntos. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que diz a Bíblia? E passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vê só? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram a o que, gente? Eles passaram a pregar com coragem. Gente, nós precisamos dessa coragem e ela só vem com o batismo do Espírito Santo. Então, Atos 4:31, eles pregavam corajosamente. Isso só vem através do batismo do Espírito Santo. Vamos lá, Atos 6:3 e 5. Vamos lá, gente, tem vários textos bíblicos para a gente ler hoje juntos. Atos 6, verso 3 e o verso 5. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós, vamos ler o verso 4 também, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Veja, presta atenção aqui comigo. Qual que é esse episódio aqui? É o episódio da escolha dos diáconos. Existe uma discussão sobre se o distribuir dos pães estava relacionado às necessidades, então, de alimentação, ou se estava relacionado à Santa Ceia. Boa parte dos teólogos acredita que o partir do pão aqui estava relacionado à Santa Ceia. Ok? Veja, eles escolheram 7 pessoas, que eram 7 diáconos. E esses 7 diáconos, o que diz a Bíblia? Tinham um pré-requisito. Qual que era o pré-requisito? Eles precisavam ter sido batizados com o Espírito Santo. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E vai falar de Estevão. Estevão tinha que ser um desses diáconos. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, versos 3 e 5... está ligado, então, eles foram cheios do Espírito Santo e eles distribuíam o pão. Aqui pode ser tanto a Santa Ceia quanto as necessidades. Agora, olha o que acontece com Estevão na sequência. 7:55. O texto diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, certo? E olha o que vai acontecer com ele em Atos capítulo 7, o verso 55. Mas Estevão, você está com a sua Bíblia aberta aí? Levanta a mão quem já abriu a Bíblia aí. Se você não abriu a Bíblia, gente, pegue a sua Bíblia e vai fazendo anotações, grifando todos esses textos. Quando alguém te questionar sobre o batismo do Espírito Santo, você pode ler dezenas de textos. Hoje a gente vai ler pelo menos aqui uns 15 textos da Bíblia. Você fala, vamos lá, vamos ver junto aqui o que significa ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver junto aqui o que significa o batismo do Espírito Santo. Ok? Você vai ver aonde a gente quer chegar aqui. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, coloca no seu comentário uma mãozinha aí para eu saber que você está junto. Obrigado, Patrícia. Joia. Mano, levanta a mão. Eu estou com a Bíblia junto, eu estou acompanhando. Gente, grifa. São textos lindíssimos da Bíblia. Olha esse verso 55. Olha que bonito. Mas Estevão, cheio, olha só, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Gente, olha que texto fantástico. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E agora ele diz assim, olha, ele cheio do Espírito Santo, o que ele viu? Gente, ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus. Olha que texto maravilhoso. Gente, vamos lá. Atos 7:55, Estevão teve a visão do céu. Gente, isso é fantástico. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E no momento da morte, ele teve a visão da glória de Deus. É demais esse texto, gente. É lindo demais. 9:17.
Já que eu estou falando, deixa eu fazer um parêntese, vai? Já que eu estou falando de Estevão aqui. Ele começa a descrever. E o que ele vai falar? Ele vai falar então, no verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Gente, ninguém que não é pleno do Espírito Santo tem a capacidade de clamar o perdão para aquele que está matando ele, para aquele que está fazendo mal. Lembra que Jesus falou para a gente? Bem-aventurado vocês quando vocês forem perseguidos e assim por diante. Só quando nós formos cheios do Espírito Santo a gente vai ter essa maturidade espiritual aqui de Estevão. A gente não consegue fazer isso, gente, em hipótese alguma, sem sermos tomados pelo Espírito Santo. Isso só acontece com aqueles que foram tomados com o batismo do Espírito Santo. Ok? Vamos lá, dar continuidade. Atos 9:17. Vamos lá. 9:17. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Lembra do que aconteceu? Lembra dessa história que a gente conta, as crianças sabem? Saulo teve uma visão de Jesus Cristo enquanto ele estava indo no caminho para Damasco. E ali ele fica cego. Quando ele chega em Damasco, Deus vai mandar Ananias. Ananias vai chegar na casa dele, vai orar sobre ele. E quando ele ora, ele diz o seguinte: para que, então, o que aconteça com você? 9:17, impondo as mãos, ele diz o seguinte: Deus me enviou para que você volte a enxergar e você seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Então, 9:17, o que nós temos? Para ele ser cheio do Espírito Santo. 11:24. Vocês já vão entender onde eu quero chegar, tá bom? Vai comigo aqui. Vai grifando esses textos que vai fazer sentido, tá bom? Você, se é membro aqui, está acostumado aqui. Eu sempre faço essa pergunta para você se está fazendo sentido. Eu prometo para você que vai fazer sentido no final, tá bom? Verso 11:28. Levantando-se um deles, chamando Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Desculpa, eu li o 28, era o 24. Porque era um homem bom. De quem que está falando esse texto? De Barnabé. Porque era um homem bom. O quê? Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, ele era um homem bom e ele era cheio do Espírito Santo. E o que diz o relato bíblico, gente? Que pessoas foram acrescentadas por meio de Barnabé. Ok? Atos 13:9. Vamos lá, Atos 13:9. Vai sublinhando, gente. Diz assim: Todavia Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse. E daí ele vai repreender. O verso é forte, hein? Quer ler comigo? Olha aí o verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Gente, ele teve o quê? Poder para repreender. Teve poder para repreender. Quem que era lá? Era Elimas, o mago, tá ali no verso 8. Ok? Então vamos lá. Olha só. Atos 13:9. Ele teve ousadia para repreender uma pessoa que estava sendo usada pelo inimigo. Quando? Quando ele foi cheio do Espírito Santo. Atos 13:52. Vamos junto? Atos 13:52. Vamos lá. Os discípulos, porém, estavam cheios do quê? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha que interessante esse texto. Gente, quando você está cheio do Espírito Santo, você é alegre. Não tem como você ser carrancudo. Não tem como você ser o quê? Você ser triste. Não tem como você estar num estado de constante de reclamação de qualquer coisa. Não, porque o Espírito Santo tomou conta de você. Você é cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Bom,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textos do livro de Atos. 9 textos do livro de Atos. Eu falei para vocês que ia fazer sentido você ler todos os textos, tá bom? Por que a gente está lendo todos esses textos e a gente não acabou? A gente vai virar a página aqui e a gente vai continuar, tá bom? Por que a gente está lendo todos esses textos? Porque a gente precisa entender o que acontece quando alguém é tomada pelo Espírito Santo. Ok? Há pessoas que querem porque querem defender que quando você é tomado pelo Espírito Santo, você é obrigado a falar em línguas. Será que é isso que o texto bíblico diz? Será que é isso que o texto bíblico diz pra gente? Olha aí, gente. Olha a quantidade de texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textos. Quantos textos falam que eles falaram em língua? Em 9 textos, 1, gente. Como que as pessoas podem querer associar a manifestação do dom de línguas, que não é o dom de línguas bíblico, diga-se de passagem, e a gente já estudou todos os episódios, com o batismo do Espírito Santo? Mas a gente não para por aqui. A gente continua. Vamos agora para o livro de Lucas. E é interessante, e eu nunca tinha notado nisso, mas preparando essa reflexão, esse culto de hoje, eu notei. Lucas e Atos são todos escritos por Lucas. Lucas é óbvio que é Lucas. E Atos, quem escreveu foi Lucas. E você encontra as referências de ser tomados ou cheios do Espírito Santo escritas por Lucas. Não é interessante isso? Ainda vou fazer uma pesquisa um pouco mais profunda. Por que só Lucas vai utilizar essa expressão cheia do Espírito Santo? Abriu aí Lucas capítulo 1, o verso 15. Lucas 1, verso 15. O episódio aqui, tá? Está falando sobre o momento de Zacarias, de Isabel e de Maria, ok? A gente vai ver esses três personagens aqui. Então vamos lá. Vamos do verso 13 até o verso 15, ok? Então vem aqui comigo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Jezabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. E o que diz o texto? João Batista, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Que espetacular! Desde o ventre materno, uma criança já seria tomada pelo Espírito Santo. Desde o ventre materno. E quando a gente olha a vida de João, qual que foi a vida dele? Uma vida de pregação, uma vida de exortação, uma vida de repreensão, uma vida para chamar as pessoas ao arrependimento. Então vamos lá. Cheio do Espírito Santo, desculpa, eu coloquei santos, e a gente corrige agora isso aqui, porque não tá legal. Santos aqui não é santos não, é santo. Vamos corrigir aqui. Pronto, corrigido, gente. Cheio do Espírito Santo antes de nascer. Ok? Atos 1, 41 e 42 agora. Lê comigo. Atos 1, 41 e 42. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, estava cumprimentando, tá? Quando ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha em seu ventre, ok? A criancinha no seu ventre saltou. Isabel estava com João Batista dentro do seu ventre, e quando Maria cumprimenta ela, o que acontece? João Batista salta. E diz o texto: Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Uau! Então o que nós temos aqui em Atos 1, 42? Nós temos uma bênção. Ela exclama: bendita, isso é uma bênção. Abençoada seja você e abençoada seja o fruto do teu ventre, Jesus Cristo. Ela ficou cheia do Espírito Santo e qual que foi a resposta dela, gente? Ela abençoou. Lucas 1, 64, 67. Vamos lá, 1,67. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. Cheio do Espírito Santo e
profetizou. Vamos marcar aqui? Lucas 1:67, Zacarias profetiza quando ele está cheio do Espírito Santo. E agora, Lucas 4, o verso 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Opa! Olha só, gente! Olha que texto aqui. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e o que acontece? Foi levado pelo Espírito para o deserto. E o que acontece no deserto? Jesus passa 40 dias jejuando, orando, e ali ele é tentado pelo diabo. E quem que levou ele? O Espírito Santo. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo? Não. Ele foi para o deserto para se consagrar. E Satanás utilizou o momento para tentá-lo. E aquele momento demonstraria como seria o restante do ministério de Jesus. E Jesus vence aquelas primeiras 3 tentações, que também dá um sermão espetacular aqui pra gente, tá, gente? As 3 tentações de Jesus. Então, Jesus vai vencer aquele momento, tá? Ele vence aquelas primeiras 3 tentações que estão registradas pra gente. E depois ele parte para o ministério. Ok? Então, vamos marcar aqui Lucas 4:1. O que nós temos? Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo. O que você vai falar aqui para mim? Pastor, não tem nada errado não com tudo que você mostrou aí pra gente? Ó, Atos e depois Lucas. Qual que é a pergunta que você vai fazer pra gente? Faz para mim a pergunta agora. Vamos ver se você consegue já entender aonde eu vou chegar agora. Qual que é a pergunta que você vai fazer para mim? Pastor, só tem pessoas cheias do Espírito Santo aonde? No Novo Testamento? Só no Novo Testamento as pessoas são cheias do Espírito Santo? Não, meus queridos. Claro que não. O Espírito Santo ele está atuando desde sempre. A Bíblia diz desde a criação está o Espírito Santo aqui. E agora? E agora que eu quero que você leia aí com textos e mais textos do Antigo Testamento. Vamos lá que o nosso tempo está avançando. Corra aí agora. Estava tudo pertinho um do outro, agora a gente vai ter que ir folheando, tá bom? Vamos junto? Êxodo capítulo 31, o verso 3. Êxodo 31, verso 3. Vamos lá? Êxodo 31, verso 3. Aqui é na construção do tabernáculo, hein, gente? Texto muito legal. Diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística. Opa, de quem que tá falando? Bezalel. Bezalel, então vamos completar aqui nas nossas. Ele teve capacitação artística, sabedoria, entendimento e habilidade em toda capacitação artística. Ok? Vamos lá. Êxodo 35. Vamos lá, continue aí comigo. Do verso 31 até o 34. Êxodo 35, 31 a 34. É quase a mesma coisa, tem um detalhezinho diferente. Muito, muito importante aqui pra gente. E encheu do Espírito de Deus, tá falando de Bezalel, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em todo ofício, para criar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lavar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda boa obra. E agora, também deu a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, capacidade para ensinar os outros. Olha que legal, gente. Olha só. O Espírito Santo, em Êxodo 31, verso 3, dá uma capacitação artística. E depois, o Espírito Santo vai capacitar a Oliabe para que ele fosse um professor, para que ele ensinasse as outras pessoas. Claro que eram coisas artísticas, que estava relacionado ao trabalho manual. Gente, quantas pessoas são exímios pintores e falam o seguinte: eu não sei qual é o meu dom. Está aqui na Bíblia o seu dom. Olha aqui. Quantas pessoas trabalham em reforma e não sabem qual que é o dom que ela tem? Quantas pessoas trabalham fazendo comidas espetaculares e falam o seguinte: eu não sei qual é o dom que eu tenho. São confeiteiros, eu não sei qual que é o dom que eu tenho. São pessoas que bordam, eu não sei qual que é o dom que eu tenho. Costuram, eu não sei qual que é o dom que eu tenho. Gente, são dons manuais. Dons manuais.
E aqui foi capacitação do Espírito Santo. Próximo texto, Deuteronômio 34, verso 9. Vamos rapidinho aí, gente, o nosso tempo está avançado. Deuteronômio 34, verso 9. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 34, verso 9. Diz o texto: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Veja, ele estava cheio do espírito de sabedoria e ele foi respeitado. O Espírito Santo toma posse de Josué porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele, tinha consagrado ele para o ministério que ele ia ter, e ali ele é respeitado. O povo percebeu que ele não era um homem qualquer, ele não era um homem normal, porque ele estava cheio do Espírito Santo. 1 Samuel 16, 13. Eu amo essa história, gente. História de Davi, essa história é fantástica. 16, 13. 1 Samuel, olha aí na sua tela, 16, o verso 13, diz assim: Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu, o dia que Samuel ungiu Davi para ser o próximo, o futuro rei, e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha para mim, deixa eu fazer uma pergunta. O que acontece quando Davi é ungido naquele momento? O que acontece com Davi? Nada. Não acontece nada. Sabe o que vai acontecer? Anos depois, em 1 Samuel 17, ele vai lutar contra o gigante. E tem muita gente que acha que tem que acontecer uma manifestação diferente quando o Espírito Santo toma posse da gente. 1 Samuel 16, verso 3. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Vamos ao livro de Ezequiel agora. 2 textos, Ezequiel 3, 12 a 14 e depois 37, o verso 1. Tá? São momentos extremamente parecidos, bem parecidos. Ezequiel 3, 12 a 14. Ezequiel 3, 12 a 14. Vou ler aqui. E depois a gente já lê 37, verso 1. 12 a 14. Então o Espírito me levantou e ouvi de trás de mim uma voz estrondosa que dizia: Bendita seja a glória do Senhor na sua habitação. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas ao lado deles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e saí amargurado com meu espírito indignado e com a mão forte do Senhor sobre mim. A gente não vai ler todo o relato aqui, mas do que está falando esse texto? Quando o Espírito tomou Ezequiel, ele teve uma visão, que é a mesma coisa que vai acontecer no capítulo 37, o verso 1. A mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Então vamos completar aqui nos nossos textos. Ele teve uma visão. Ezequiel teve visão no capítulo 3, teve outra visão no capítulo 37, agora vamos para Miqueias. Miqueias de vez em quando foge da Bíblia. Não foge não, gente. Miqueias está aí, ó, logo após Jonas, Miqueias, antes de Naum. Então, Miqueias capítulo 3, o verso 8, diz assim: Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Veja, 3 características. Ele estava cheio do Espírito do Senhor, assim como de justiça, de coragem, para o quê? Para declarar. 3 características. Além de ele estar cheio do Espírito do Senhor, ele estava cheio de justiça, de coragem, para ele poder declarar. Vamos lá? Completar aqui. E vamos para as nossas considerações finais. Ele foi então fortalecido para pregar. Gente, vamos lá então. Olha o tanto de texto que a gente leu nesses 20 e poucos minutos aqui. Olha a quantidade de texto. Vamos recapitular. O que aconteceu quando as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo? Quando elas foram batizadas com o Espírito Santo.
Falaram em línguas para pregação? Falaram um texto. E depois, eles tiveram eloquência diante das autoridades, pregavam corajosamente, distribuíam pão, possivelmente eles faziam ali a Santa Ceia. E Estevão teve uma visão. Ele era cheio do Espírito Santo. Depois Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Não acontece nada com Paulo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo e ele continuou a vida dele, mas não teve nenhuma manifestação externa. Depois Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo e pessoas eram acrescentadas. Depois teve poder para repreender as pessoas, cheio de alegria e do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo antes de nascer. Isabel abençoa Maria quando ela foi tomada pelo Espírito Santo. Zacarias profetiza, Jesus foi guiado. Depois, no Antigo Testamento, nós temos capacitação artística, temos capacitação para o ensino. As pessoas respeitaram Josué porque ele foi cheio do Espírito Santo. Davi ficou cheio do Espírito Santo e não tem nenhuma manifestação externa. Depois Ezequiel tem uma visão no capítulo 3, uma visão no capítulo 37. E Miqueias, ele foi fortalecido por estar cheio do Espírito Santo. Então, gente, olha aqui para mim, presta bastante atenção no que eu vou te falar. As pessoas que estão fazendo manipulação do texto, dizendo que quando você é batizado com o Espírito Santo, você precisa fazer isso ou aquilo, elas não estão lendo a Bíblia. Nós lemos 9 textos na primeira página, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós lemos 20 textos. 20 textos que falam sobre quando as pessoas ficaram cheias, tomadas pelo Espírito Santo. E apenas um texto fala que as pessoas falaram em línguas. E ainda elas falaram em línguas para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você viu a quantidade de coisas diferentes que as pessoas fizeram quando elas estavam cheias do Espírito Santo? Elas tiveram ousadia, elas foram capacitadas para usar os dons, elas repreenderam as pessoas, elas tiveram visões, elas foram respeitadas, elas abençoaram outras pessoas, sabe? Elas viviam de uma maneira diferente. Davi era uma pessoa antes e uma pessoa depois de ser dotado do Espírito Santo. Saulo era perseguidor, ele vai ser perseguido depois. Você percebe? Tá fazendo sentido agora? Por que ler todas essas quantidades de textos aqui que a gente acabou de ler? Fez sentido, gente? O batismo do Espírito Santo é para te capacitar, para ele fazer em você a obra que ele quer que você faça. Só que a obra, ela é individual. A missão, ela é um todo, mas a obra, ela é individual. Pessoas serão dotadas com habilidades artísticas para alcançar outras pessoas. Pessoas serão dotadas com ousadia para falar diante de autoridade. Pessoas serão dotadas e serão respeitadas porque elas são cheias do Espírito Santo. Pessoas profetizarão. Pessoas terão sonhos. Pessoas terão visões. Pessoas serão capacitadas a falar em línguas de nações para pregar o Evangelho. Sim, gente, isso é verdade. As pessoas serão fortalecidas pelo Espírito Santo para pregar. As pessoas serão fortalecidas para pregar e serão outras agregadas, serão outras acrescentadas. Gente, pessoas precisam ser tomadas pelo Espírito Santo para distribuir o pão da Santa Ceia. As pessoas serão eloquentes, vão ter coragem para pregar. É isso que acontece quando o Espírito Santo toma posse da nossa vida. Fez sentido? Fez sentido, gente? É isso que acontece. É isso que a Bíblia descreve no livro de Atos, no livro de Lucas, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, no livro de Samuel, no livro de Ezequiel, no livro de Miqueias, em toda a Bíblia. O Espírito Santo toma uma pessoa e a usa. Então entenda muito bem, porque existe um detalhe, uma diferença bem simples, mas extremamente gigante. Uma coisa é conversão e uma coisa é capacitação, ok? Conversão e capacitação são duas coisas distintas. O que é isso? Fala para mim o que é conversão e o que é capacitação. Você é convertido, convencido pelo Espírito Santo, ok? Quando você se entrega a Jesus Cristo, você reconhece que você é pecador, que você tem feito coisas erradas.
Isso acontece por conta que o Espírito Santo fala a você. Jesus falou o seguinte, que quando o Consolador viesse, João capítulo 16, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra de convencimento vem pelo Espírito Santo. Ok? Vem pelo Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo que nós somos então chacoalhados, nós somos convencidos que nós estamos errados. E acontece a conversão. O que é a conversão? Gente, um U-turn na nossa vida. Nós estamos indo, encontramos a verdade e nós estamos voltando. Isso é conversão. Agora, isso não é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando ele toma posse de nós para a obra que ele nos chamou para fazer. Uns vão pregar, outros vão cantar, outros vão ensinar, outros, assim como nós vimos nessa lista de várias manifestações, outras pessoas serão respeitadas, outras pessoas serão eloquentes para falar diante das autoridades, outras pessoas serão guiadas pelo Espírito Santo. Outras pessoas profetizarão, outras terão sonhos, outras pessoas abençoarão, outras pessoas intercederão pelas outras pessoas. É isso. Esse é o batismo do Espírito Santo. Vamos terminar com uma citação de Ellen White. Vem comigo. Olha só que citação. Em visões na noite, passaram diante de mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos foram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal semelhante ao que manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Povo de Deus, entenda isso, por favor. Olha só essa visão que Ellen White teve. As pessoas foram convertidas. E agora elas foram capacitadas pelo Espírito Santo. E o que estava acontecendo nessa visão? O que estava acontecendo? Pessoas estavam louvando a Deus. Outras pessoas estavam sendo utilizadas para curar, para operar milagres. E agora, centenas e milhares de pessoas, vou repetir, olha bem para mim, centenas e milhares de pessoas estavam fazendo o quê? Estavam visitando outras pessoas. Para quê, gente? Para abrir a palavra de Deus e ensinar a Bíblia para aquelas pessoas. Centenas e milhares de pessoas pregando o Evangelho. A capacitação é para a pregação do Evangelho. O batismo do Espírito Santo é para ele nos usar, nos dar dons específicos para que nós sejamos bênção para as outras pessoas e a gente alcance essas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Vamos terminar a citação. Termina assim: os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo. Você lembra, gente, o que aconteceu com Barnabé? Eu preciso voltar aqui. Olha o que aconteceu com Barnabé. Cadê? Barnabé está no livro de Atos. Olha aqui. Barnabé. O que aconteceu aqui com Barnabé? Pessoas acrescentadas. Aquilo que aconteceu com Barnabé vai se repetir nos nossos dias. Vamos lá para o finalzinho da citação. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia estar iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma, como a que a testemunhamos em quando? 1844, quando o mundo foi chacoalhado. O mundo foi chacoalhado em 1844. Houve uma reforma em muitos lugares desse vasto mundo. Gente, vem comigo para a última reflexão que eu quero falar com você agora. Presta bastante atenção no que eu tenho a dizer a você. O Espírito Santo quer tomar posse de mim, quer tomar posse de você. Ele quer utilizar você com um único propósito, independente do dom, ok? Independente do dom. O propósito que ele tem para a sua vida é para que você alcance. E o que vai acontecer? Os corações serão convencidos pelo poder do Espírito Santo. Gente, independente do dom que você tem, ou daquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, o propósito dele é te usar para que você alcance pessoas para o reino
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o batismo do Espírito Santo. Nós lemos 20 textos bíblicos. 20. Para mostrar para mim e para você que o Espírito Santo ele quer tomar posse da minha vida, quer tomar posse da tua vida, para a gente espalhar a mensagem que Jesus Cristo está vindo nos buscar. Agora, eu não sei quem Ellen White viu nessa visão. Mas eu quero ser uma dessas pessoas. Eu quero ser uma dessas pessoas que vai vivenciar esses últimos dias da história do nosso planeta. Gente, as pessoas estão sedentas. O mundo está clamando por uma pessoa que vai falar o seguinte: eu sei o que está acontecendo. Eu sei porque o mundo está em caos. Eu sei o porquê da pandemia. Eu sei o porquê da crise econômica. Eu sei o porquê da crise política. Eu sei o porquê de todas essas coisas. Eu tenho a resposta para vocês e a resposta está aqui na palavra de Deus. Deus está te chamando. Ele quer te capacitar e me capacitar. O Espírito Santo está desejoso de nos batizar e tomar posse da nossa vida para nos usar poderosamente para que a gente alcance essas milhares e centenas de pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Ok? Vamos juntos? Eu gostaria de fazer um apelo a você neste momento. E é um apelo de manifestação pública, porque se eu estivesse na igreja eu ia chamar você a vir na frente comigo, no púlpito comigo, para a gente orar junto. E a gente não está na igreja. Mas se você quer clamar a Deus o batismo do Espírito Santo, para que Ele capacite você, para que você use o seu dom, independente qual seja o seu dom, pode ser do ensino, pode ser da cozinha, pode ser da pintura, pode ser da reforma, pode ser qualquer dom, gente, pode ser do canto, pode ser da pregação, não importa o dom. Todos os textos que nós lemos, todos os textos, Deus utilizou as pessoas para a missão que Ele tinha. Davi vai ser rei. 1 Samuel não fala nada. 1 Samuel 16 não fala nada que aconteceu. O Espírito Santo toma posse dele e não mudou nada a vida dele. O que acontece depois? Ele mata Golias e depois ele se torna rei. Quando Ananias colocou as mãos sobre Saulo, não aconteceu nada na vida dele. Nada. Depois ele se transforma no maior pregador do Novo Testamento. No maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu basicamente metade do Novo Testamento. Ele quer fazer a mesma coisa com você e comigo. A mesmíssima coisa. Ele tem uma missão para você. E eu gostaria de que, se você tem o desejo de ser batizado pelo Espírito Santo, se você tem o desejo de clamar a Deus para que você seja instrumento para alcançar pessoas, agregar pessoas para o reino. Gente, levanta a tua mão. Coloca a tua mãozinha assim nos comentários, para todo mundo saber, eu aceito a minha missão, eu quero que Deus me mostre qual é o dom que Ele quer utilizar para a honra e glória do teu nome dEle. Gente, se é o teu desejo, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos clamar mais o batismo do Espírito Santo, que é o que nós precisamos para a gente cumprir a missão. Nós não estamos aqui para nenhuma outra causa, a não ser essa. Nenhuma outra causa. A nossa única função aqui nessa terra é vivenciar o reino e abreviar o reino dele. E glória a Deus por vocês. Amém. Eu quero demais cumprir a parte que me corresponde. Demais. Quero orar com você. Ora comigo. Fique com a mão levantada. Juntos vamos clamar a Deus o batismo do Espírito Santo. Deus querido, existe um falso ensinamento hoje que corre o meio cristão, que manifestações externas precisam acontecer quando o teu Santo Espírito toma posse de nós, mas a tua palavra nos mostra que o batismo do teu Santo Espírito é a capacitação para nós cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou.
Um dia o Senhor nos chamou, o Senhor já nos convenceu, o Senhor já nos converteu, o Senhor já nos chamou para o reino. Só que agora o Senhor quer nos conduzir, o Senhor quer nos levar como instrumentos para alcançar outras pessoas para o reino. E esse é o batismo do Espírito Santo que nós tanto precisamos. Capacite o teu povo, Pai. O Senhor tem chamado pessoas para serem mestres, pregadores eloquentes, que chegarão diante das autoridades para defender a tua causa, para defender a tua verdade, para defender a verdade que tem sido esmagada e pisada da tua palavra, da tua lei, do sábado, de uma verdade de saúde. O Senhor tem chamado pessoas que vão, através de dons manuais, alcançar centenas de pessoas, assim como foi com Bezaleel e Oliabe. Ao construir o tabernáculo, e centenas, milhares de pessoas tinham a oportunidade de vivenciar um culto ao Senhor. O Senhor tem chamado pessoas que profetizarão, terão sonhos, terão visões. O Senhor tem chamado pessoas que serão capacitadas pelo teu Santo Espírito e vão falar em línguas que nunca estudaram para pregar o Evangelho. Quem sabe alguma pessoa que está assistindo esse culto ou outras pessoas que assistirão serão enviados como missionários e sem a capacidade de aprender esse idioma, sem tempo hábil de estudar esse idioma. O Senhor dará o start, essas pessoas passarão a pregar o Evangelho em um outro idioma. Ou quem sabe o Senhor vai capacitar alguém, dando habilidade para que ela possa aprender facilmente o idioma. Eu não sei, Deus. O Senhor é Deus. O teu Santo Espírito escolhe os dons e as pessoas. E nós agora levantamos as nossas mãos e clamamos: nos batize com teu Santo Espírito. Nos use para pregar o Evangelho. Nos capacite para a tua obra, para que o teu reino aconteça na nossa vida, na vida das pessoas, para que o teu reino eterno possa vir o mais rápido possível, Pai. É a nossa prece, é a nossa oração. Nada mais que isso nós pedimos, Pai. Nós só queremos o teu reino. Nos use. Em nome de Jesus. Amém.